Olá, eu quero saudar você com a gloriosa paz do Senhor Jesus e com muita alegria, chegando para mais uma apresentação do programa Novo Milênio com Cristo. Para mim é uma profunda satisfação comunicar com você a preciosa e maravilhosa Palavra de Deus. E no dia de hoje, eu escolhi um tema não muito comum de se falar nas igrejas, nos programas, mas é um tema que merece a nossa profunda atenção e uma profunda reflexão, principalmente porque este tema ocasiona muitos males nas vidas das pessoas. E olha que foi exatamente ele que ocasionou a decadência no reino das trevas, a decadência de Lúcifer, que antes era uma estrela de luz e passou a ser decadente, causando um mal para toda a humanidade em todos os tempos. E o tema é exatamente inveja. Inveja é tido como um pecado capital, um mal pernicioso. E nós temos na Bíblia Sagrada vários aconselhamentos com relação ao homem se livrar da inveja, a não aderir à inveja, porque ele traz muitos males. E afinal, o que é inveja? Os dicionários dizem o seguinte: desejo de possuir algo que outra pessoa possui, ou de usufruir de uma situação semelhante à de outrem. Desejo de possuir algo que outra pessoa possui, ou de usufruir de uma situação semelhante à de outra pessoa. Se isto aí fosse um desejo normal, como alguém que se formou em medicina, eu vou estudar porque eu quero ser médico também. Isso aí não é uma inveja caracterizada. O problema é querer ocupar o lugar da outra pessoa que alcançou um tamanho privilégio, uma posição muito desejável, muito boa, muito agradável. E a inveja, esse desejo de possuir, tem levado muita gente à decadência, e principalmente no reino espiritual. A Bíblia nos traz vários ensinamentos para que aqueles que se baseiam, que se dirigem, que se faz orientar pela Bíblia, não incorra nesse mal. E é muito bom quando fazemos da Bíblia a nossa regra de fé, a nossa orientadora. Se ela orienta que não devemos proceder de determinadas maneiras, olha, se eu quero me deixar orientar pela Bíblia, eu tenho que evitar fazer aquilo que ela determina que não seja feito. Diz a Bíblia, por exemplo, onde impera o amor, não existe inveja. Olha que coisa linda. Onde impera o amor, não existe inveja. Se o amor está dentro do meu coração e ele tem supremacia, logo, no meu coração não deve haver espaço para inveja. Um texto muito interessante, 1 Coríntios, capítulo 13, o verso 4. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não é invejoso, não se ensoberbece. O amor é um sentimento glorioso que Deus tem a origem. Nele está a origem do amor. E nós, para seguirmos a Ele e imitarmos a Ele, temos que amar uns aos outros. E por isso diz: o amor é paciente e é benigno. Faz muito bem a quem tem. Se eu tenho amor, esse amor faz muito bem a mim, e ao fazer o bem para mim, eu posso alcançar os outros com o fruto desse amor. Mas diz a Bíblia que não arde em ciúmes e também não é invejoso. Então, o amor não pode ser contaminado pela inveja. Se tem prioridade, muito mais amor no meu coração, a inveja vai ficar fora e com isso eu não vou desagradar ao Senhor. A Bíblia também fala, num texto de Tiago muito interessante, no capítulo 3, verso 11, a inveja está na contramão do Evangelho. Toda pessoa que foi alcançada pelo Evangelho,
esta pessoa está se afastando todo o tempo da inveja. Por quê? Porque a inveja vai na contramão da operação do Evangelho. É o que diz Tiago. Se pelo contrário, tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Se por acaso o que tem no teu coração é inveja, é sentimento faccioso, não precisa ter alegria por isso. Por quê? Porque o amor opera de forma completamente diferente. Andar na contramão do Evangelho é para aqueles que não creem em Deus e que não aceitam a sua orientação como princípio de vida e objetivo de vida. O Evangelho passou a ser para mim algo que constitui tudo o que eu quero e desejo alcançar. Ele me trouxe luz. Ele clareou a minha mente. Ele mostrou o resgate da minha vida. O Evangelho me ensinou que Jesus Cristo veio para me salvar. E se Ele veio para me salvar, eu preciso me adequar ao Evangelho. E viver no Evangelho. E ao mesmo tempo, carregando um sentimento de inveja, está totalmente na contramão. A inveja tem causado males a muita gente. Tem afastado muita gente de Deus. E ainda que você não identifique, não estabeleça como inveja, aquele que é o seu Deus, aquele que é o seu Pai, ele sabe bem identificar. Então é preciso que nos policiemos para que a nossa vida não seja carregada de inveja que pode produzir males muito grandes para a nossa caminhada. A inveja impede o crescimento na vida de fé. A base da salvação é a fé em Deus. A base da salvação é a graça de Deus. Graça e fé são a nossa base. Mas a Bíblia mostra que a inveja, ela prejudica o crescimento da fé. Isso traz um mal muito grande para um cristão. O que eu muito preciso na minha vida de cristão é de ter fé em Deus. O que é que essa fé opera? Ela opera o sobrenatural na minha vida e na vida daqueles com quem eu me comunico por uma porção direta de fé no Deus Todo-Poderoso. Se eu creio em Deus, se eu creio piamente em Deus, eu poderei ter comigo a convicção de que as coisas que eu não poderei alcançar ou realizar, o meu Deus pode. Por quê? Porque para Ele não há impossível. Para Ele tudo é possível. E o que é que torna tudo possível? É a minha fé. E como é que eu vou deixar atingir a minha fé? Pela inveja, sabendo que ela vai me impedir de crescer. Se eu quero crescer em Deus, eu não posso deixar que sobre mim esteja algo que impede este crescimento. Você que me assiste agora, ser humano normal, que acredita em Deus, que confia no Evangelho, você vai aceitar uma condição que impeça você se aproximar mais de Deus? Que impeça você de crescer na fé? A fé nos leva a usufruir coisas inimagináveis do ponto de vista humano. A fé nos leva a desfrutar a grandiosidade de Deus. O sobrenatural acontece. O que foge à capacidade do homem de realizar pela fé é possível. Meu amigo, eu jamais vou aceitar algo comigo que me prive de ver esta minha fé crescendo e crescendo cada vez mais. E é o que diz a palavra de Deus. A fé, por exemplo, o crescimento da fé, 1 Pedro 2:1-2, despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, e hipocrisia e inveja, de toda sorte de maledicência, desejai ardentemente, como criança recém-nascida, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado o crescimento para salvação.
E ele começa dizendo: despojando-vos, pois, portanto, de toda maldade e dolo, de toda hipocrisia e de toda inveja. Maldade, dolo, hipocrisia e inveja. Ele está dizendo: deixe fora do seu coração essas coisas. Repetindo: maldade, dolo, hipocrisia e inveja. Deixe fora do seu dia a dia. Deixe fora do seu dicionário. Por quê? Porque será um empecilho no crescimento espiritual e na firmeza da sua fé. O que mais me traz para perto de Deus é a confiança que eu tenho nele. Então, eu vou fazer uma limpeza. E se eu não puder fazer, eu busco a Ele. Senhor Jesus, me ajude, bloqueie a entrada da inveja no meu coração. Me ajude e eu mesmo poderei me policiar. Na hora que eu peço ajuda, a Bíblia diz que temos um ajudador dentro de nós. E este ajudador é o Espírito Santo. E ele faz por nós o que nós mesmos não conseguimos fazer. Esse versículo é maravilhoso. Despojando-vos, portanto, de toda maldade, dolo, hipocrisia, inveja e de toda sorte de maledicência. Agora ele diz assim: desejai ardentemente. Como uma criança recém-nascida deseja o puro leite, deseja o Evangelho. Que coisa boa! O Evangelho traz para mim uma novidade de vida. Traz para mim uma boa nova de salvação. A minha vida não teria sentido sem o Evangelho. Eu não saberia para onde estaria indo agora sem o Evangelho. Sem o Evangelho, eu estava cego nesse mundo. Eu estava rodando nesse mundo. Do mesmo jeito que os hebreus andavam no deserto e andaram durante 40 anos sem acertarem a porta de saída do Egito para a terra prometida, assim vivem as pessoas na terra. O Evangelho abre a visão, o Evangelho traz esperança, o Evangelho ilumina os passos, o Evangelho alimenta a alma, o Evangelho dessedenta o espírito. Então é esse que eu preciso, é esse que eu quero para a minha vida. E não outra coisa. E eu não quero guardar no meu coração aquilo que não serve para a minha edificação. E se eu posso ir mais além, a inveja é um lixo que teve a origem do coração do diabo. E eu não quero o lixo do diabo no meu coração. Por isso, amigo que me assiste agora, não queira esse lixo com você. Você é filho de Deus. Você é uma pessoa especial. Você tem o DNA de Deus. Foi Deus que te criou. E Ele pode fazer por você e com você tudo o que você imagina e até o que não imagina. Ao invés de entrar pela porta da inveja, entre pela porta da confiança no Deus que tudo pode. Ele não pode te levar aonde alguém já chegou, mas Ele pode te fazer ultrapassar os locais onde outros já chegaram. E não é a inveja que vai te ajudar. A inveja é um gargalo na caminhada de um ser humano que quer andar na direção de Deus. A inveja é sinal de uma mentalidade carnal. O homem espiritual abdicou a inveja. Inveja na pessoa, pode estar certo que está demonstrando a mentalidade carnal e puramente carnal e humana. Infelizmente, o homem está aberto à inveja. Infelizmente. Mas aqueles que confiam no Senhor poderão estar livres desse mal e seguir uma caminhada com Cristo maravilhosa. 1 Coríntios, no capítulo 1 e o verso 13, diz assim: acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós? Ou fostes, porventura, batizados em nome de Paulo? Está lá em Corinto
uma grande disputa. E se percebeu que essa disputa era uma verdadeira inveja. Quem estava com Paulo, queria que ele fosse o maior. Mas e o de Apolo? Não, o de Apolo é maior. E essa inveja trouxe um problema muito sério para a convivência dos cristãos. Um mal que eles preferiram cortar e arrancar pela raiz. E a reação de Paulo, a reação de Apolo, foi para não permitir que o sentimento de inveja contaminasse o surgimento da igreja e que ela não continuasse com este mal. E aí chamou a atenção. O que vocês pensam? Paulo foi crucificado na cruz? Apolo foi crucificado na cruz? Você foi batizado em nome de Paulo? Você foi batizado em nome de Apolo? Parem com isso, porque todos somos de Cristo. Vamos fitar os nossos olhos nele. E com ele sim, nós temos a salvação. Este mal já quis se enraizar na igreja, mas parabéns, Paulo, parabéns, Apolo, que não permitiu que isso viesse a crescer, arrancou pela raiz, mas deixou na Bíblia o exemplo para que na minha vida, na minha igreja, onde eu vivo, este mal não venha acontecer. Na família, isto é terrível, e nós teremos exemplos aqui neste momento sobre a família. A inveja também é um mal, é demoníaca e origina resultados podres. Olha só, a inveja é demoníaca e origina resultados podres. Veja que texto bonito Tiago escreveu, no capítulo 3, versos 14 ao 16, diz o seguinte: se, pelo contrário, tendes em vosso coração inveja amargurada, sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto, antes é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Toda espécie de coisas ruins. Tá vendo? Então, querido amigo, não abra mão de ter um coração para Deus. Coração para Deus é coração sem inveja. É coração sem esse sentimento, cuja origem, já disse, foi no coração do diabo. E se originou nele, não serve para mim, não serve para você, e nós precisamos estar fora, completamente fora deste contexto de sentimento de inveja. Mas a Bíblia também mostra vários tipos de inveja, tem vários tipos, e eu vou citar rapidamente alguns, até para a questão de esclarecimento das nossas mentes. Por exemplo, inveja espiritual, quando Deus abençoa outros. Pastor, existe isso? Amigo, e como existe? Inveja espiritual? E como existe? Mas um pastor inveja o outro? Meu Pai do céu, não era para acontecer. Mas veja o que a Bíblia diz, os judeus, eles estavam tendo muitos problemas. Muitos problemas. Estavam acompanhando os trabalhos acontecendo e alguns não conseguiam realizar o que os outros conseguiam. E sabe o que aconteceu? Fizeram um movimento, uma agitação violenta para anular o trabalho de outros, porque estava tendo sucesso. E é o que diz a Bíblia, Atos 17:5. Os judeus, pois, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus dentre a malandragem. Interessante, hein? Está escrito assim na Bíblia. Os judeus, com inveja do sucesso dos cristãos na obra de evangelização, na propagação do evangelho, não conseguia, trouxeram homens maus da malandragem. Está escrito assim no capítulo 17 e verso 5 de Atos dos Apóstolos. Ajuntando a turba, alvoroçaram a cidade e, assaltando a casa de Jason, procuravam trazê-los para o meio do povo. Acabou com o trabalho. Uma mobilização por inveja para prejudicar
a obra que estava sendo feita. Ah, que pena que isso aconteceu. Mas a Bíblia é tão perfeita e verdadeira que Deus permitiu, autorizou, mandou registrar para que o mal que aconteceu no passado não se repita no presente. Quando eu leio uma Bíblia que me mostra o caminho para o céu. Mas também quando eu leio a Bíblia como uma advertência para as coisas que eu não devo fazer. E é seguindo assim, aprendendo com as lições dos outros, que eu posso viver uma vida muito mais próxima daquela que Deus planejou e preparou para mim. Teve um problema em família, inveja familiar, como no caso de Miriam. Miriam, ela viu o sucesso de Moisés. Que coisa linda, hein, Miriam? Você, irmã mais velha de Moisés, aí depois veio Moisés, veio Arão, e de repente Moisés se destaca e esse homem fala com Deus, e Deus fala com esse homem, e trava um relacionamento enorme, e de repente a inveja entrou no coração de Miriam, e ela chegou a dizer: quem você pensa que é? Será que você é o único canal pelo qual Deus fala? Será que ele não fala também por mim e pelo seu irmão? E começou a acusar a Moisés por ter se casado com uma mulher cuxita. E na hora em que ela está ofendendo a Moisés, Deus apresenta e fala: olha, você não está agredindo apenas a Moisés, você está agredindo a mim que o escolhi. Você vai ser punida por isso. E Moisés, Deus, não faça nada, deixa para lá. Não tem deixa para lá. Ela cometeu um erro e vai ficar leprosa. E de repente o corpo dela fica branco como a neve. A lepra tomou conta do corpo. E isso fez com que ela fosse afastada do arraial e ficasse isolada para que o bacilo de Hansen não contaminasse os demais. Foi um castigo. Que é para que ela percebesse que Deus não aprova a inveja. Se você quer invejar, está no lugar errado. Quem anda com Deus não pode andar com a inveja. E aí Miriam foi afastada, foi punida e aprendeu a lição. Agora, se eu já vi que Miriam, tendo inveja, se deu mal, eu vou cair no mesmo erro? Não. Eu prefiro confiar em Deus. E aquilo que eu pedir a Ele, a Bíblia diz: pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á. Ora, eu tenho acesso ao Deus que tudo pode, eu não preciso ter inveja de ninguém, eu não preciso ter inveja de nada. Foi assim que Paulo viveu e é assim que nós estamos procurando conduzir a nossa vida e levando uma reflexão para os nossos amigos que estão acompanhando a esta programação. A inveja, ela pode trazer resultados muito negativos na vida das pessoas. Não somente na vida familiar, como foi no caso da Miriam, não somente na vida espiritual, como foi no caso de Jason, mas a inveja quando outros são bem-sucedidos, a inveja com o sucesso de outra pessoa. Talvez esse seja o maior exemplo de inveja e que mais assola a sociedade hoje. É uma pessoa ter inveja da outra porque essa outra foi bem sucedida. Ah, meu querido, a Bíblia diz em Eclesiastes, no capítulo 4 e no verso 4. Então vi que todo trabalho e toda destreza em obras provém da inveja. Inveja do homem contra o seu próximo. Também isso é vaidade. A inveja do homem contra o seu próximo vem acontecendo. E em vários aspectos da vida. Nós precisamos entender que Deus está com as mãos estendidas para nos ajudar a nos vermos livres da inveja. Mas a inveja tem consequências. Vejamos algumas consequências da inveja. Por exemplo, a consequência que Caim passou. Quem foi Caim? Um filho mais velho de Moisés, ou melhor, de Adão. Por inveja, matou o seu irmão e trouxe maldição sobre a terra, infelizmente. Inveja dos filisteus, eles que possuíam ovelhas e bois, vendo que Abraão tinha muito mais que eles, se tomaram de inveja. No capítulo
de Gênesis 26:14, possuía bois, ovelhas em grande número e servos também, de maneira que os filisteus tinham muita inveja do sucesso de Abraão. Os filisteus, e não somente eles. Para que exemplo mais forte na Bíblia que a inveja dos irmãos de José? Os irmãos de José tinham uma inveja enorme dele, que levaram a lançar José numa cisterna e depois tiraram e venderam como escravo. Que maldade! A inveja leva a pessoa a praticar os grandes males. Fuja disso. A inveja de Saul, que se indignou pelas bênçãos que Deus fez com aqueles que estavam do seu lado. O que nos diz a Bíblia no caso de Saul? Então Saul se indignou muito, pois essas palavras lhe desagradaram ao extremo, e diz: 10 milhares com Davi? E somente 1000 comigo? Ele é mais importante do que eu. Ele é melhor do que eu. E a inveja entrou no coração de Saul e ele perdeu a bênção de Deus. Então que o Senhor, o Deus poderoso, livre a mim, a você, a todos nós, deste sentimento diabólico, maligno, que é a inveja, para que nós possamos viver debaixo da graça e da bondade de Deus, sabendo que o Deus em quem cremos e a quem servimos pode suprir todas as nossas necessidades. Tudo, Deus é poderoso para suprir. Que Deus abençoe a tua vida e esteja livre deste mal que é a inveja, em nome de Jesus. Fica com Deus. Estamos de volta com o programa Novo Milênio com Cristo e com muita alegria chegando ao seu lar. E eu gostaria muito que esse programa chegasse como um presente de Deus, como uma dádiva de Deus para a sua vida e para a sua família. Você já pensou no que está escrito na carta de Paulo a Tito, capítulo 2, versos 11 a 14? Ele faz uma fala muito objetiva e direta e quem sabe está indo para o seu coração no dia de hoje. Ele diz assim: porque a graça de Deus se há manifestado salvadora, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e concupiscência mundana, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do nosso grande Deus e Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de todo o pecado e purificar para si um povo especial, zeloso e de boas obras. Sabe quem se candidata a isso? Eu e você. Por isso, receba o presente da vida. Jesus Cristo é o presente da vida, porque Ele, sendo o meu presente, me presenteia com a salvação. Deus abençoe muito você. Eu tenho a alegria de receber aqui nos estúdios 2 pastores, 2 ícones do Evangelho no estado de Sergipe. Trata-se do atual presidente da UMESE, União dos Ministros Evangélicos do estado de Sergipe, e do presidente de honra, o veterano, primeiro o pastor Valdemar Filho, e o presidente de honra, o pastor Arivaldo José, aos quais eu cumprimento agora, iniciando pelo honrado e eterno presidente da UMESE, pastor Arivaldo José, esse amigo que veio para conversarmos um pouquinho. Pastor Arivaldo, a paz do Senhor, sua saudação inicial, meu querido. Pastor Antônio Santos, pastor e deputado Antônio Santos, um homem de Deus consagrado pela sua história, pela sua vida, não só da Igreja Assembleia de Deus que você faz parte, mas dentro do universo das igrejas evangélicas e na sociedade. Com muito prazer, com muita alegria, pastor Antônio Santos, que eu estou aqui no programa Novo Milênio com Cristo. Com Cristo. E aqui eu me sinto muito honrado em estar com você aqui nesta manhã, ao lado do pastor Valdemar Filho, que é o presidente da nossa União dos Ministros Sergipe, da UMESE, e ao mesmo tempo está
também com o telespectador, a quem quero cumprimentar, a você com a gloriosa paz de Jesus Cristo, nosso Senhor, e dizer que eu estou aqui à disposição do pastor Antônio Santos, do pastor Valdemar Filho, para que a gente possa conversar um pouco, numa conversa aqui descontraída a respeito de um tema e de um assunto de importância mundial e histórica, que mudou a história do rumo da civilização ocidental, a Reforma Protestante. Muito bem, pastor Arivaldo, e agora cumprimento ao querido pastor Valdemar Filho, que é o presidente da UMESE. Eu gostaria de passar a palavra para a sua saudação, dizendo que para mim é uma alegria muito grande tê-lo também conosco neste programa no dia de hoje. Muito bem, pastor Antônio dos Santos, pastor Arivaldo José, meus queridos telespectadores da TV Milagre. Pastor Antônio, é uma alegria, uma honra, um privilégio muito grande que eu, pessoalmente, desfruto de estar aqui participando de mais essa apresentação do seu programa Novo Milênio com Cristo. Em nome da UMES, eu agradeço a oportunidade de estarmos aqui e estamos nos sentindo muito honrados, estando do seu lado, estando ao lado do pastor Arivaldo José e prontos para a gente conversar um pouquinho, não só nós aqui no estúdio, mas também os nossos telespectadores acompanharem essa abordagem sobre um tema tão importante, como foi e como é a Reforma Protestante. Que bom tê-los aqui. E para contextualizar a todo telespectador, celebramos no último dia 31 de outubro os 500 anos da Reforma Protestante. E este fato se deu em todo o mundo. Onde quer que exista um cristão voltado para Deus e que teve conhecimento da importância da reforma, houve uma celebração bonita. E não deixamos passar a oportunidade de, com o povo sergipano, a Igreja Evangélica Sergipana, não poderia deixar passar esta grande oportunidade sem fazer uma celebração digna, à altura do fato, do evento que aconteceu. E para nossa alegria, a celebração em Sergipe foi levada aos 4 cantos do Brasil e, por que não dizer, do mundo, aonde quer que chegou a comunicação da mídia nacional. A Rede Globo transmitiu isso e mostrou cenas do nosso evento. Pastor Arivaldo e pastor Valdemar Filho, eu confesso que foi algo que me trouxe muita alegria ter, de alguma forma, colaborado para esta celebração. São coisas que marcam a nossa vida de forma extremamente positiva. O que aconteceu no passado, o presente, nós conseguimos atualizar a reforma e, quem sabe, reacender a chama da necessidade de um evangelho puro, genuíno, sem mistura, sem ser adulterado por nada, até porque o texto que li naquela noite, naquela tarde e noite, foi que Deus não admite, e ai de quem acrescentar ou subtrair algo da palavra dele. Deus não se permite ajudar por ninguém, porque ele é soberano, ele é o autor, ele é o criador. E o verbo criar no hebraico é barar, que significa tirar do nada ou fazer existir aquilo que não é material. Não existe no universo um ser que possa fazer o que Deus faz. E aí algumas pessoas entendem que devem complementar uma obra que Deus fez. Deus sempre faz tudo concluindo. E o mais impressionante, ele começa sempre pelo final. Ninguém consegue fazer isso. Querido pastor Valdemar Filho, eu queria que o senhor falasse um pouco sobre o evento que aconteceu e o que significou para o senhor pessoalmente e para a comunidade evangélica no estado de Sergipe, que o senhor representa na condição de presidente da Ordem dos Ministros Evangélicos desse estado. Pastor Antônio, pastor Arivaldo, querido telespectador, eu diria que o estado de Sergipe se conduziu de uma forma admirável, no que pese ser o menor estado da federação,
mas a gente percebeu que neste ano de 2017, pastor Antônio, nós tivemos, nós observamos, constatamos, testemunhamos das celebrações dos 500 anos em todo o Brasil, não é? É verdade. Várias partes do Brasil com igrejas reunidas, corais se apresentando, não é? Sessões solenes nas casas legislativas. Então, houve assim realmente um movimento muito expressivo, não é? Na celebração dos 500 anos. Sinto pessoalmente que é realmente uma data muito significativa para cada cristão, para cada crente, não é? Nós que somos formadores de opinião, que temos sempre a oportunidade de estar na mídia, precisamos popularizar mais, pastor Arivaldo, Sim. o evento da reforma, pastor Antônio. Perfeito. Popularizar mais, não é? Vulgarizar no bom sentido. Sim, Vulgo sim. quer dizer povo. Sim, então, sim. levar o conhecimento do povo, pastor Antônio, à reforma protestante. Parece mesmo que, ao longo desses séculos, esse assunto foi tratado como se fosse um assunto eminentemente teológico, exclusivo da igreja, Sim, sim. não é? E de quem na igreja tem interesse por esses assuntos, ou mesmo um tema acadêmico. Na verdade, a reforma protestante é um assunto para o povo tomar conhecimento e saber o que aconteceu. Então, pastor Antônio, em 2017, o Estado de Sergipe contribuiu fortemente para que a nossa população, e naturalmente, considerando nossa penetração nas redes sociais e na mídia de um modo geral, a gente conseguiu levar essa mensagem para muita gente, E Sergipe se conduziu muito bem, não é? Através das entidades que se uniram, pastor Antônio, através daquele comitê de celebração dos 500 anos, envolvendo Perfeito. o MESE, Sociedade Bíblica do Brasil, não é? Convenção das Assembleias de Deus Missão em Sergipe, Convenção Batista Sergipana, Convenção Batista Nacional, Gabinete do Pastor Antônio, não é? Então as entidades se mobilizaram e voluntários, representantes dessas entidades se somaram e eu particularmente quero dar nota 10 ao comitê, pastor Antônio. Eu quero dar nota 10 ao comitê. Todos nós, cada um, pastor Aristóteles foi brilhante, não é? A Alícia foi brilhante, a Vânia Macedo foi brilhante, pastor João Bosco, todo mundo, pastor Marivaldo Queiroz, né? Todo mundo se somou, Colégio Americano Batista, essas entidades todas se somaram e houve realmente um trabalho de grande repercussão que não representou nenhum de nós individualmente, Verdade. não representou nenhuma entidade individualmente, representou o segmento evangélico em Sergipe. E na abertura, pastor, no último evento de celebração, que foi dia 31 no Colégio Americano Batista, naquela palavra de abertura eu senti no coração de falar o que eu falei ali, foi uma coisa que Deus me deu ali naquela hora, que eu tive a visão da igreja unida em Sergipe. Perfeito. Não é? Perfeito. Nós, o MES, trabalhamos, pastor, pela união e pela unidade. Então, o que eu vi na quadra do Colégio Americano, pastor Antônio, foi a Igreja de Cristo unida e reunida no mesmo lugar, para agradecermos a Deus por um evento que transformou, que mudou a história da humanidade, que foi a Reforma Protestante. Então, tem muita coisa para a gente conversar sobre isso. Eu estou com o coração cheio, pastor, cheio de alegria e muito tema aqui para a gente conversar sobre a reforma. Mas eu quero parabenizar o comitê, quero parabenizar o Estado de Sergipe, quero parabenizar e agradecer ao senhor pela disponibilidade do seu gabinete, o suporte que foi dado, parabenizar o pastor Arivaldo, que é sempre a nossa grande inspiração, presidente de honra, parabenizar as entidades, pastor Wellington, pastor Marivaldo, professora Rose, todo mundo que se somou, né? Mandar um abraço naturalmente ao nosso presidente Virgínio José de Carvalho Neto, que como sempre se soma, não é? Através do senhor, do pastor Roberto Moraes, do coral, da orquestra, Pastor Almésio. pastor Almésio, nosso vice-presidente. Então, parabenizar a Convenção Batista Sergipana, a Convenção Batista Nacional, o Colégio Americano Batista, todas as entidades que se somaram, a Sociedade Bíblica do Brasil com o pastor Wellington, todos se somaram. E eu não posso, já devolvendo, pastor Antônio, a palavra, não posso encerrar esse meu primeiro pronunciamento, pastor Arivaldo, sem reconhecer o papel estratégico do pastor Wellington em todo esse contexto. Grande pensador, gosta de projetos, toma iniciativa, toma frente. Dentro daquela simplicidade dele, a gente vê as coisas acontecendo. Perfeito. Né? Então, meu pastor, eu fico muito feliz, estou cheio, estou feliz, a gente tem muito o que conversar sobre a Reforma Protestante. Que bom. Vamos agora ouvir uma reflexão do pastor Arivaldo José. E se a gente não esgotar nesse bloco, no próximo bloco a gente esgota, mas com o senhor a palavra, como que se ouviu essa celebração aqui no nosso estado? Pastor Antônio e pastor Valdemar e meu caro telespectador,
eu vi a celebração dos 500 anos da Reforma, do movimento inicialmente religioso, com repercussão em todas as áreas da sociedade, do mundo de então, e ainda hoje repercute, eu vi como todo o cristão que sonha e deseja ver a Igreja de Cristo no seu estado original. Esse evento que foi celebrado agora a nível mundial, denominado Reforma Protestante, foi um evento e é considerado tão importante que a grande mídia, aquela mídia que só se interessa pelos eventos de impacto na sociedade, a grande mídia deu cobertura. A nível de Brasil, a Rede Globo Televisão tem um programa que apresenta todos os domingos, chamado de Fantástico, e aquele programa abriu um espaço muito grande para tratar dos 500 anos da Reforma Protestante. E pastor Antônio dos Santos e pastor Valdemar Filho, este é um tema que ele não é simplesmente um fato histórico. Não é como se fosse um fato acontecido no passado e que hoje apenas nós celebramos. Não. O espírito da reforma, o propósito da reforma, a razão de ser da reforma, continua hoje tão vivo, tão viva, quanto foi nos dias de Martinho Lutero. Por quê? Porque o ideal dos reformadores do século XVI, com esse movimento que foi denominado de movimento da Reforma Protestante, o propósito deles, a motivação deles, o objetivo deles era de trazer de volta a igreja do século XVI para a sua forma original. Primeiro, nós temos que considerar, pastor Antônio Santos e pastor Valdemar Filho, e telespectador, primeiro nós temos que considerar que a expressão reforma, você reforma o que em algum tempo teve forma. Teve origem. Teve origem. Origem. Da origem. Eu Pois não, gostaria por favor. de interromper um pouquinho. Fique à vontade, fique à vontade. Aqui não é uma conversa, fica uma conversa. Eu estou vendo que a coisa aprofunda com um sabor gostoso. Sim. Voltar para o começo, vamos recomeçar o que era. Nós estamos chegando no horário desse primeiro bloco de entrevista e já já a gente vai voltar a esse pensamento. Voltando para as origens. Para as origens. Para as origens. Muito bem. Então, que alegria é a presença desses nobres colegas, os quais nos inspiram pela paixão que desenvolvem pelo Evangelho e pela causa aqui na Terra. Nós vamos agora ao espaço comercial e daqui a pouquinho a gente volta com o programa Novo Milênio com Cristo. Estamos de volta com o programa Novo Milênio com Cristo e com muita alegria, tendo ao meu lado o querido pastor Valdemar Filho, presidente da UMESE, e também o presidente de honra, o pastor Arivaldo José. E nós estamos numa conversa muito agradável sobre as comemorações, as celebrações dos 500 anos da Reforma Protestante. Já no bloco anterior, ouvimos a exposição do pastor Valdemar, que vai voltar a falar, mas agora queremos continuar ouvindo a voz da experiência, o pastor Arivaldo José, que estava fazendo uma análise sobre o que aconteceu com a reforma e o seu pensamento foi voltar ao passado, ou seja, vamos recomeçar a nossa corrida de salvar o mundo. Com o senhor, querido pastor Arivaldo José, a palavra. Pois não, pastor Antônio, pastor Valdemar e meu caro telespectador. Esse ponto que nós colocamos, ele é importantíssimo, até para que se tenha uma compreensão melhor a respeito desse movimento religioso do século XVI, denominado de Reforma Protestante. Os reformadores, tanto os pré-reformadores quanto os reformadores, Martinho Lutero, o que é que eles queriam em última instância e última análise? Eles queriam uma volta, um retorno da igreja do século XVI para a igreja original, para a igreja na forma que Jesus, o Cristo, o Filho de Deus, havia formatado, havia modelado e
que os seus apóstolos, no primeiro século, haviam executado. Jesus Cristo, ele institui a igreja, edifica a sua igreja, e os apóstolos dão a execução. Aquele modelo de igreja de Cristo e dos apóstolos, exatamente foi o sonho de Lutero e dos reformadores de trazer de volta para a origem a igreja do século XVI. Por quê? Porque ao longo de 1.200 anos, a igreja que Cristo Jesus fundou, ela saiu da forma, perdeu a forma, se deformou. Nós ouvimos um colega nosso, Paulo Júnior, que fez um trabalho de pesquisa muito lindo, muito maravilhoso. E o Paulo, ele relaciona ao longo de 1.200 anos todos os fatos que levaram a igreja do século XVI a estarem deformadas. Isto é, a igreja do século XVI perdeu a forma original da igreja de Cristo e dos seus apóstolos. Dentro deste objetivo, desse propósito, a igreja de Cristo hoje continua necessitando de ser reformada. Isto é, o processo da reforma é um processo dinâmico até que a igreja de Cristo volte para o seu estado original. Pastor Antônio e pastor Aldemar. Pastor Arivaldo. Vamos traduzir agora os fatos históricos, os dados históricos para o português atual, pastor Arivaldo. Sim. Qual era a forma original da igreja? Atos 2, de 42 a 47, dão um retrato dessa forma. Qual foi a igreja proposta, construída, estabelecida, deixada por Jesus? A igreja cujo retrato está em Atos capítulo 2, de 42 a 47. Ou seja, aqueles cristãos primitivos, eles formavam a igreja primitiva, a igreja original, a igreja genuinamente bíblica, não é? E genuinamente evangélica. Sim. Veja bem, a igreja genuinamente bíblica e a igreja genuinamente evangélica. Bíblica por quê? Fundamentada nos ensinos da palavra, nos ensinos de Jesus. Nesse texto de Atos 2, 42 a 47, chama de doutrina dos apóstolos. Sim. O que nós conhecemos como sã doutrina. A igreja estava fundamentada, pastor Antônio, na sã doutrina, na pura palavra de Deus. Está aí, pastor, mostra essa Bíblia abençoada aí. Fundamentada na palavra de Deus, a igreja estava fundamentada na palavra de Deus, sim, pastor Arivaldo. Sim. Então, Atos 2, 42 a 46. Aí está a base, está o fundamento da igreja. Perfeito. A base e o fundamento da igreja é a Bíblia Sagrada. Então, Atos 2, 42 a 47, o texto diz que essa igreja primitiva, pastor Antônio, eles estavam reunidos, não é? Perseveravam na doutrina. O que é isso? Fundamento da Bíblia Sagrada, da palavra de Deus, que naquela época, naturalmente, só existia a Torá, não é? Só existia a Torá, Moisés e os profetas, mas que já eram suficientes como base ética, cristã, religiosa, para que a igreja se consolidasse. A partir do ministério de Jesus e dos apóstolos, o Novo Testamento vai sendo construído, não é? Vai sendo escrito, a história da igreja primitiva vai sendo construída a partir desse registro do Dr. Lucas no Atos capítulo 2. Então, pastor Ivaldo, eu só estou chamando a atenção para essa forma original da igreja. Era uma igreja fundamentada na Bíblia, na palavra de Deus, na doutrina dos apóstolos, uma igreja fundamentada na oração a Deus, oração feita a Deus. A oração não era feita ao apóstolo Paulo, não era feita a um apóstolo qualquer, ou alguém que já tinha morrido, na oração feita a Deus, sempre em nome de Jesus, porque foi ele que ensinou assim: tudo que pedires ao Pai em meu nome, ele vô-lo concederá. Então, oração feitas a Deus, não é? Muito bem. Eles tinham vida essa igreja primitiva tinha uma vida em comunidade. Os cristãos, pastor Antônio, eles se conheciam, eles trocavam experiências, eles se apoiavam mutuamente. A prática da vida cristã, não vou chamar de religião, mas a prática da vida cristã na igreja primitiva era uma vida compartilhada, com experiência em que um se interessava pela realidade do outro, não é? Muito bem, eles se apoiavam e
eles testificavam da glória de Deus na vida deles, e aquilo foi, se você analisar detidamente, de uma forma minimamente atenciosa, o texto do livro de Atos, você vai perceber o aspecto crescente da igreja. Atos capítulo 2 fala do grande fenômeno, marca registrada do pastor Antônio dos Santos e os assembleianos, que é o Pentecostes, né? Pentecostes. A partir daí, 3.000 pessoas. Sim. Aí a obra continua, está mais na frente, 5.000 pessoas. Aí você continua lendo o livro de Atos, a igreja se expandindo, 120.000 pessoas. E mais na frente você vai ver que não se contava mais a multidão e chegou até Sergipe, onde nós estamos aqui representando aqueles cristãos. Meus pastores, querido telespectador, não querendo tomar muito tempo, mas dizendo aqui o seguinte: a forma original da igreja foi essa. 1.200 anos se passaram e o Paulo Júnior, conforme cita aqui o nosso querido historiador, pastor Ivaldo José, relata, pastor Antônio, de como a igreja foi sendo desconfigurada. Primeiro, ela fugiu dos ensinos eminentemente bíblicos para aceitar a tradição dos homens. Os homens começaram a fazer uma leitura do texto bíblico, da sua interpretação, e sendo eles religiosos, chamaram para si a responsabilidade da interpretação da hermenêutica, da interpretação divina. Então a voz de Deus era a voz desses hermeneutas. O povo não podia entender a voz de Deus lendo diretamente a Bíblia, pastor Antônio. Então aí começou a desconfigurar. Esse foi já o primeiro grande equívoco, né, para mudar a configuração. Outras coisas foram acontecendo ao longo do tempo, e o Paulo Júnior, no texto citado pelo pastor Ivaldo José, ele fala que nesses 1.200 anos começaram as orações pelos mortos, pastor Antônio, que não há fundamentação bíblica nenhuma para essa questão. Morreu, meu irmão. A gente tem que tomar decisão sobre o futuro da nossa alma enquanto nós estamos aqui, vivos, conversando um com o outro. Por isso que a palavra de Deus diz que a gente tem que tomar essa posição. Claro. Mas aí criaram as orações pelos mortos, né? Em 313, Constantino foi o grande fenômeno histórico. Constantino oficializa o cristianismo, né, como a religião oficial do império, e aí meu pastor Antônio começou a politizar a igreja. Claro. Foi outro grande equívoco, pastor Ivaldo. Desvia da Bíblia, da palavra de Deus, e depois, e além do mais, você politiza essa igreja. Pronto, aí começou a derrocada, não é? Os grandes equívocos, a desconfiguração generalizada dessa igreja que foi eminentemente cristã, uma comunidade de fiéis, e passou a ser uma instituição politizada. A ponto, meu pastor, para lhe entregar a palavra, meu pastor Ivaldo, a ponto de a população ficar dividida. Quem realmente tinha autoridade, o Papa ou o Imperador? Havia momentos que o Papa era o Imperador, e havia momentos que o Imperador também dava uma de Papa. Então ficou aquela dificuldade de definição de poder, não é? E isso foi criando necessidade realmente de fazer essa reconfiguração. E outros pastor Antônio, outros temas foram sendo trabalhados pelo Paulo Júnior. Ele traz aqui a implantação da missa, por exemplo, a veneração de anjos e santos, os sacerdotes passam a usar batina no ano 500, né? E aí as coisas vão acontecendo e vai havendo a desconfiguração e o distanciamento dessa igreja genuinamente neotestamentária para uma igreja fundamentada na tradição. Aí eu aqui esclareço a desconfiguração da qual fala o pastor Ivaldo, e Martim Lutero e os reformadores, já no século XVI, deram um grito violento contra essa desconfiguração, apelando para que voltasse à origem. Eles não queriam nada contra a igreja, eles não queriam se revoltar contra Papa nenhum, eles não queriam desqualificar a igreja, eles queriam que a igreja voltasse ao princípio. A formação cristã original. Agora, é importante observar nessa linha de pensamento que o que levou tanto tempo para tomar uma providência. Por quê? É que a população da época era proibida de ler a Bíblia. Eles pegavam na liturgia normal o encarte que era encaminhado e de interesse da igreja, basta isso. Os próprios monges não tinham Bíblia.
Eles liam aquelas apostilas, se preparavam filosoficamente, teologicamente, e aí era aquele ritual repetitivo, mas sem entrar no verdadeiro canon. Eles não tinham acesso. E Lutero se surpreende e ficou quase que embebecido ao encontrar uma Bíblia na biblioteca, amarrada por uma corrente para não tirar, e ele ali fica lendo, comendo, e disse: não é essa a alimentação que eu tenho todo dia, tem coisa aqui que eu nunca vi. Que coisa, hein? E percebendo a sua sede pela palavra, aí vem um dos mestres e lhe faz dar um presente. Era tudo o que precisava. Conhecereis a verdade. Tudo que Lutero queria era que a verdade fosse proclamada sem nada de arranjos, sem emendos, sem essas indulgências todas. E nós percebemos que em tudo isso havia um forte interesse financeiro. Escondam saber só isso, de tal forma que o concílio que se forma depois torna proibida a leitura da Bíblia, estabelece a missa em todo o tempo, só no latim, e ninguém poderia aprofundar, conhecer. Então, vem a pergunta: era ou não era necessária a reforma? Eu devolvo a palavra, nós estamos já entrando para um clipe no momento, mas nós vamos ter um outro bloco. Porque o tempo está sendo curtinho demais, mas nós vamos agora a um clipe musical, porque é muito bom que a música traga leveza a um programa como esse, e daqui a pouquinho a gente volta. Aguarda um pouquinho só, nós vamos voltar a comentar, porque está muito gostoso comentar um assunto que nos trouxe saúde, paz e alegria. Maravilha. Que ataque é capaz de fazê-lo olhar para trás e querer desistir? Que terrível arma é usada para tentar paralisar sua fé. Cansaço de sangue logo após uma vitória, a mistura de um desgaste com um contra-ataque do mal, a dor de uma perda ou a dor da traição, uma quebra de aliança que é a raiz da ingratidão. Se alguém está assim, preste muita atenção, ouça o que vem do coração de Deus. Em tempos de guerra, nunca pare de lutar, não mais aguarde. De volta com o programa Novo Milênio com Cristo, e no dia de hoje saboreando da experiência e conhecimento dos nossos queridos pastores Valdemar Filho e Arivaldo José. Assunto palpitante, maravilhoso, que nos alegra muito. Ainda bem que eu estou vivendo no pós-reforma. Ainda bem que eu não sofri a angústia do antes-reforma. O que veio antes foi difícil de digerir por aqueles que vivenciaram. O livro de Atos foi escrito em 64, primeiro evangelho escrito. E de lá para cá, o conhecimento da verdade estaria liberado, mas infelizmente enclausuraram. Mas Jesus abriu as portas. Amém. E aqui estamos hoje proclamando o evangelho, a Bíblia aberta em nossas mãos, sendo transferida para o coração pela leitura e pelo ouvir. Pastor Arivaldo, com o senhor a palavra, voltando ao tema, ao mesmo tema da reforma. Obrigado, pastor Antônio, obrigado, pastor Valdemar Filho. Meu caro telespectador, o meu ponto agora é
a importância da Bíblia na reforma protestante desse movimento. O pastor Antônio dos Santos e o pastor Valdemar Filho, eles fizeram alusão, fizeram referência ao papel da Bíblia na reforma. E eu lembraria ou informaria para quem talvez não tenha conhecimento, que no ano de 1229, exatamente nesse ano, o Papa de então, ele proibiu aos fiéis a leitura da Bíblia. A Bíblia passou a ser um livro de uso exclusivo na hierarquia da igreja, daqueles que estavam em uma posição de destaque. Nem mesmo o clero comum tinha acesso à leitura da Bíblia. Ora, a Bíblia, a palavra de Deus, ela é a revelação de Deus e é através da Bíblia que ainda hoje, no passado e ainda hoje, Deus continua falando com os homens, através da Bíblia, a palavra de Deus. Um homem e o livro. Um homem e o livro. Eles se juntam, o homem Lutero, o monge Martinho Lutero, o livro, a Bíblia, e um homem e o livro, a Bíblia, eles promovem essa explosão cuja história hoje, 500 anos depois, demonstra o seu poder impactante em mudança e em transformação na sociedade, não só do século XVI, como ainda hoje continua, porque a reforma continua. Um homem, Martinho Lutero, o livro, a Bíblia. A Bíblia é o poder da palavra de Deus. Em Romanos capítulo 1, verso 16, Paulo, um grande doutrinador do cristianismo, o apóstolo Paulo diz: eu não me envergonho do evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, depois do grego, isto é, dos não-judeus. Portanto, quando nós pensamos reforma, nós pensamos o poder de um livro. Este livro, que hoje está nas mãos de todos os que desejam. E a Bíblia hoje nas mãos de todos aqueles que desejam é um dos frutos, é um dos resultados, é uma das formas concretas de demonstrar o que foi a reforma, o papel da reforma, a importância da reforma, porque colocou a Bíblia na mão do povo, a Bíblia nas suas mãos. Hoje, você tem a Bíblia nas suas mãos. Sabe o que é isso? Reforma protestante do século XVI. Olha, é de importância fundamental o que o senhor acaba de falar e o papel que as editoras cristãs assumiram em difundir a Bíblia em quase todas as línguas existentes no planeta. Dessa forma, fica bem mais difícil manipular. Amigo, se você lê a Bíblia, conhece a Bíblia, e você assiste ou escuta ensinamentos que deturpam o que está na Bíblia, você só bebe se quiser. Só bebe se quiser, só come se quiser. E aí eu venho parabenizar as editoras, a Sociedade Bíblica do Brasil, a Casa Publicadora das Assembleias de Deus, que edita Bíblias aos montes para espalhar no planeta Terra, até mesmo os países onde é proibido pregar o Evangelho. De uma forma ou de outra, a Bíblia tem chegado para matar a sede de muita gente. O milagre da Bíblia, a chegada da Bíblia na mão do homem, libertou este homem, porque está escrito em João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ninguém vai me enganar se eu tenho a Bíblia. Oh, glória. Amigo, Amém. você que me assiste agora, faça uma coisa, se você não tem ainda, adquira uma Bíblia. Adquira uma Bíblia. Mas não para colocá-la numa prateleira. Faça como Lutero fez, leia a Bíblia. E não seja enganado por ninguém.
ela revela Deus para todos nós. Ela traz Deus para todos nós. E o que está escrito na Bíblia é tudo o que nós precisamos para alcançar a vida eterna ao lado do Pai. Então, é de fundamental importância. A liberdade. No século XVI, Gutenberg inaugurou a imprensa do mundo com a edição da Bíblia. Isso levou quase 5 anos para conseguir produzir uma Bíblia impressa. 5 anos para conseguir fazer. Aí pergunta-se, valeu a pena tanto trabalho? Ah, meu Deus, só valeu a pena. Eu certamente, quando a morte vier me buscar, eu irei para o lado do Pai, porque fui alcançado pela Bíblia. Eu não deixarei de cumprimentar aqueles que muito sofreram para viabilizar a chegada da palavra de Deus às minhas mãos, porque é lendo a Bíblia que eu conheço Deus e conheço o caminho. Nós estamos nos aproximando deste final. É uma pena, mas vamos ter que voltar outros dias aqui e os senhores serão convidados, mas eu gostaria que o pastor Valdemar Filho falasse as suas considerações finais e dizer que eu já estou com sede do programa. 1h30 de programa é pouco quando existem pessoas com tanto conteúdo para comunicar. Pastor Antônio, pastor Ivaldo, querido telespectador, muito feliz por estar com vocês aqui nessa ocasião especial no Novo Milênio com Cristo e fecho dizendo que vale a pena a gente fundamentar a nossa vida, nos basear a nossa vida, construir a nossa vida nos 5 fundamentos da reforma. Somente a graça nos alcança, somente Jesus é o único e suficiente Salvador, somente a palavra de Deus, a Bíblia, é suficiente para alimentar a nossa fé, não é? Somente Deus, a glória, não é? Somente a Deus, somente a glória, somente a Deus e somente a fé nos conduz à presença de Deus através de Jesus Cristo. Muito obrigado, pastor Antônio. Muito bem, pastor Arivaldo José. Minha gratidão, pastor Antônio Santos, porque nesse programa Um Novo Milênio com Cristo, nós estamos sendo oportunados de estar aqui falando um pouco a respeito do muito que se tem para falar. Pela repercussão e efeito da reforma na sociedade, no mundo da época e de hoje, na educação, na saúde, na cultura, na ciência. Muito nós temos a falar. Qual a repercussão e o efeito da reforma em todos os campos da sociedade e das civilizações ocidental? Esse é um tema que a gente pode trazer para depois, para que o telespectador tenha uma visão maior, mais ampla, mais aberta do benefício que a reforma protestante trouxe, inclusive para a sua vida e para a sua família. Que bom, nós agradecemos de coração a participação e a presença dos queridos pastores, muito queridos e amados, exemplos que têm dado na defesa da causa do Evangelho. Esse tema é por demais palpitante. Fiquei muito feliz ao assistir na mídia a primeira-ministra alemã, Angela Merkel, num culto na igreja de Wittenberg, lendo a Bíblia e agradecendo a Deus. Ela é evangélica, o pai dela é o pastor da igreja. Que coisa linda, celebrando a reforma protestante e dizendo que tudo mudou a partir dessa reforma para nós. Nós estamos imensamente felizes e esse assunto não se esgota. Nós vamos voltar a esse assunto porque temos muito a aprender, até porque o ocidental não demonstrou muito interesse pelo tema da reforma. E agora nós precisamos trazer sede por esse assunto, porque ele realmente diz muito, porque agora, nesse exato momento, já precisamos de mais reformas. Deus abençoe, agradecemos muito a você e estaremos de volta na próxima semana, nesse mesmo dia e hora. Continue com a TV Milagre, assistindo através das redes sociais ou através do canal 26 da NET, você vai ser sempre edificado na palavra de Deus. Fique com Deus, um abraço, muito obrigado a todos e tenhamos um final de semana maravilhoso com o nosso Pai Celestial.